Olá, tudo bem? Começa agora mais um espaço comunitário. Você já sabe, se é ONG, associação, projeto social, enfim, tudo que faz bem para a comunidade tem um espaço garantido aqui com a gente, porque falar disso é bom demais, é sempre bom a gente espalhar aí boas ideias, boas práticas. E quem vem bater um papo com a gente hoje é a Vanessa Silva, ela é presidente da AMA, Associação Mundo Autístico. Seja bem-vinda, Vanessa, tudo bem? Obrigada pelo convite. Como foi, então, já logo de cara, como foi criar a AMA? Ela foi criada em 2015, né? Já tem aí um bom tempinho de estrada. Conta pra gente desde o começo. O que fez você parar e pensar, não, eu acho que Taubaté precisa do AMA. Na verdade, eu sou mãe atípica também. Eu tenho um filho de 11 anos e uma filha de 3 anos com diagnóstico. Mas tudo começou pelo meu filho. Quando eu tive o diagnóstico dele, a gente tinha muito... a gente não sabia nada. Não era se falado ainda sobre autismo. Então, eu comecei a procurar. A gente tinha começado, naquela época, tinha começado o WhatsApp, o Face ainda estava. Comecei a procurar outras mães também. E aí a gente começou a fazer grupos, fazer piqueniques, foi se encontrando até que a gente viu a necessidade de montar uma associação para a gente poder lutar pelos direitos dos nossos filhos e até para a gente se fortalecer entre a gente mesmo. Começou então como um grupo de amigos mesmo. Começou um grupo de mães e ali foi indo e até que hoje a gente tem mais de 300 famílias. 300 famílias. E como é o dia a dia então dessa associação? É bem corrida. É bem corrida. A gente tem vários projetos, né? Porque a gente não trabalha só com os autistas. A gente trabalha também com as famílias. Então, a gente preza muito por isso. A gente começa sempre pela base, né? Que são as famílias, para depois a gente ir para o autista. A gente teve uma audiência aqui na casa, né? Foi em junho, mais ou menos, desse ano, que você participou. Sim. E comentou justamente isso, da importância de pensar não só na criança autista, mas também de toda a rede que está ali por ela, por toda a família. Sim. Como você percebe isso? Então, eu percebo assim que as famílias, elas não têm rede de apoio, né? A primeira coisa que as famílias perdem são essa rede de apoio, né? Da família, dos amigos que se afastam, né? Que é a criança, quando ela tem o diagnóstico, ou o adulto mesmo, quando ele tem o diagnóstico, muitas pessoas se afastam. Por falta de conhecimento, por ignorância, né? De não saber sobre o assunto, acaba se afastando. Então, a gente tem muito isso. E a gente acaba se fortalecendo entre nós mesmo, né? A gente se forma, eu até costumo falar que a gente é uma família. A gente acaba criando uma outra família, né? Sim. Então, a gente somos muito mais do que amigos ali. A gente somos uma família mesmo. A gente ouve muito falar da solidão da mãe de qualquer criança que ela sente isso, né? Ela passa, deixa de ser tão mulher, deixa de ser tão ela e passa a ser a mãe de fulano. E nisso os amigos se afastam, a família se afasta. É exponencial quando é uma criança autista. Sim. Na verdade, quando a gente é mãe atípica, né, seja ela do autismo ou de outra deficiência, a gente acaba se afastando de tudo, né? A gente deixa de olhar para a gente e a gente vai só em busca de melhorias para a criança, literalmente né? um mundo autista. Eu costumo falar que a família inteira, a mãe principalmente vira autista também, porque a gente fica ali naquele mundo o tempo todo. Então, a gente precisa dessa rede de apoio, né? E às vezes a gente precisa sair daquele mundo um pouco, né? Se olhar. Então, é isso que a gente faz. A gente até tem um projeto que a gente trabalha essa parte, que a gente não fala do autismo. A gente sempre pega um tema diferente. A gente trabalha mais com a saúde mental, que é o principal, que é o que a gente mais tem dificuldade, né? Com os pais, é nisso. A gente tem muitas mães com depressão, os pais também. O cuidador, né? A gente costuma falar que é um todo, porque não tem só pais e mães. Tem avós que cuidam, tios. E aí, assim, a gente procura sempre trabalhar com eles a saúde mental, que é o principal, para a gente poder ter força também para poder seguir adiante. Então, hoje, a nossa prioridade é trabalhar a base, as famílias mesmo. Então, como é feito esse trabalho? Tem rodas de conversa, tem palestra? Tem rodas de conversa. A gente, uma vez por mês, a gente tem essas rodas de conversa. A gente também tem alguns psicólogos voluntários, onde ele se disponibiliza a atender eles individual. E aí, é só entrar em contato que a gente vai remanejando. Tem eventos também, né? Eu dei uma olhadinha ali nas redes sociais. É uma vida agitada. A gente sempre
procura sempre estar fazendo palestras, a gente sempre procura trazer a inclusão para a sociedade também, né? Porque a sociedade ainda é pouco falar do autismo. Está melhorando. Está melhorando, mas ainda falta muito conhecimento. Então, a gente sempre traz palestras, traz palestrantes de fora, a gente traz até pais mesmo, para mostrar a vida como que é, né? Principalmente quando chega na fase da adolescência, que ninguém mais sabe lidar, a gente está tendo muito diagnóstico adultos também. Sim. Então, assim, a gente sempre traz o conhecimento mesmo. Então, a gente agora teve o Dia das Crianças com a parte, eles chamaram a gente para participar, e foi muito bacana, porque foi uma festa inclusiva, teve lá, foi 3 associações que estavam ali dentro, então eu achei assim, foi maravilhoso. Então, a gente sempre faz essas parcerias também com outras instituições para a gente trazer mesmo essa inclusão. A gente percebe, não só no caso dos autistas, mas que toda pessoa que tem uma certa deficiência, tem uma certa dificuldade, as pessoas querem colocar em caixinhas, né? Estabelecer, não, tem que ser assim. E não é assim com qualquer caso que for, nem a gente, que teoricamente não tem nada diagnosticado, nem a gente está numa caixinha. Então, por que querer colocar eles? Ainda mais no caso do autismo, que é justamente o espectro. Que cada criança vai ter um sintoma, vai ter uma dificuldade, vai ter uma facilidade, porque alguns têm muita facilidade com algumas coisas, né, com foco. O espectro, né, é o TEA, né, que a gente fala, transtorno do espectro autista, ele é muito amplo. Então, não dá pra gente colocar todo mundo dentro de uma caixinha e falar, olha, esse daqui vai saber isso, esse aqui vai ter habilidade, até porque a gente sabe que, assim, muitas vezes o autismo também é romantizado, né? A gente sabe que tem um outro lado do autismo que não é bacana. Inclusive, hoje eu estava conversando com algumas mães, a gente estava falando da importância também, que as mães estão pedindo socorro, né? E, assim, a gente precisa mostrar esse outro lado também, que não é. Às vezes a gente tem muito, mesmo dentro do autismo, a gente tem o preconceito, né? Ah, é autismo leve. Mas não, o autismo leve, ele não é tão leve assim, né? Tem as suas características, né? Tem suas dificuldades. O dia a dia não é fácil, né? Então, assim, eu costumo falar que a gente não pode falar sem a gente sentir. E eu não falo nem empatia, porque é complicado, mesmo dentro do autismo, eu falo assim, eu não posso falar por outra mãe, porque ela pode ser as mesmas características, o filho dela pode ter as mesmas características do meu, mas a situação que ela enfrenta é diferente da minha. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em falar, ai, mas o meu é mais ou é menos. Não, a gente não sabe no dia a dia realmente o que aquela família passa. Agora, a gente conhece muitas famílias que têm uma criança autista e elas falam, não, a Vanessa me ajudou demais, a Vanessa foi essencial porque eu não tinha informação. Mas você não teve isso? Não. Como foi quando você descobriu? Ele tinha quantos anos, seu filho? O meu filho, quando foi diagnosticado, ele tinha 2 anos. 2 anos. Então, ele já tinha 1 ano e 8 meses. Faz uns 9 anos aí que você teve que se virar. Faz quase 10 anos que a gente descobriu. E naquela época era muita pouca informação, mesmo na internet. Estava começando tudo, então, assim, era uma dificuldade imensa. E aí eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, eu tenho que procurar outras pessoas, eu preciso conhecer. E aí eu comecei, foi a busca. E eu falo assim, até hoje eu ainda não sei ainda. Todo dia eu aprendo. Então, coisas novas que aparecem. E, assim, é uma constante busca também pelo conhecimento também. Porque sem o conhecimento também a gente não sabe lidar. E, assim, mesmo que a gente sabe, na teoria é muito fácil, mas na prática é totalmente diferente. E, assim, eu depois de 8 anos, eu comecei tudo de novo. Porque a minha filha veio, demorou pra gente ainda estar naquela fase ainda de procura e tudo. Mas, assim, é um outro mundo, mesmo sendo a mesma criação e tudo, são formas diferentes, são o espectro é totalmente diferente um do outro. E, assim, então, depois de 8 anos, eu tô começando tudo de novo. Aí, às vezes, as pessoas falam assim pra mim, ah, mas você já tem um, então você sabe. Não sei. Não sei. Eu falo, eu tô aprendendo ainda. Mas agora tem um grupo de apoio. Agora eu tenho um grupo de apoio. Tem as famílias, tem as mães, tenho os profissionais que estão com a gente, que nos ajudam. E, assim, eu falo, é essa força mesmo que eles me dão. Hoje mesmo eu falo assim,
Eu tenho uma parceira muito grande, que é meu braço direito, que é minha vice, que é a Kelly Madonna, que me dá um suporte muito bom. A gente, eu falo assim que nós duas, além da associação ali, né, a gente, além de ser amigas, eu tenho ela como minha irmã. Então é assim, a gente vai se apoiando mesmo, a gente vai construindo essa família mesmo. Então são uma com a quantos outra. voluntários? São 300 famílias, mas quantos Olha, trabalham de fato, assim, oferecendo uma hoje, palestra? hoje a gente está com um grupo de psicólogos. A gente tem uma nutricionista também, a gente tem uma fisioterapeuta também, e a gente ainda está construindo ainda. Tem alguns profissionais que vão, às vezes não consegue permanecer, que o trabalho voluntário ainda. A gente tem um espaço, mas ainda é muito pequeno esse espaço. Mas Faz algo pontual. Mas assim. tem novidades ainda para vir, mais ainda. Isso é bom. Agora, Vanessa, uma das mães que falou que você fez muita diferença nesse caminho de descoberta do TEA é a Elaine. A gente conversou com ela, nossa equipe foi lá conhecer ela, conhecer o Enzo. E tem uma história aí para mostrar para vocês. Então a gente assiste, depois a gente comenta. Vamos lá. Segundo dados do Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, o CDC, uma a cada 36 crianças está no espectro autista. O termo espectro indica que existem vários tipos de sintomas possíveis e de comprometimentos diferentes no desenvolvimento neurológico da criança, o que dificulta o diagnóstico. A falta de informação também é um obstáculo para as famílias que se deparam com essa notícia. Elaine Cristina Lima, mãe do Enzo Miguel, confessa que foi pega totalmente de surpresa quando recebeu a notícia do médico do filho. Ali, no primeiro momento, quando o médico falou para mim, olha, com todas, né, as pontuações aqui, ele tem autismo, né? E aí a gente estava tendo vários problemas, então eu achei assim, nossa, vai dar um remedinho para ele e vai curar, né? Esse foi o primeiro momento. Aí depois que eu vi que era mais complexo, que, né, não era bem assim. Daquilo foi a falta de informação, foi assim o mais difícil de lidar, né? Por isso que hoje ajudo a passar a informação para frente, a divulgar sobre o assunto, para outras pessoas saberem, para as outras pessoas também olhar com um olhar diferente para o meu filho, também assim com mais amor, né, entender as questões. A busca por tratamento adequado, escola inclusiva, eventos acessíveis e até direitos básicos como transporte público gratuito foram alguns dos desafios enfrentados. Conhecer a Associação Mundo Autista fez toda a diferença para a Elaine. Hoje, ela percebe que ter e ser uma rede de apoio é fundamental para que os autistas conquistem todos os espaços que eles desejarem ocupar. Eu acho que quanto mais as pessoas ouvirem falar sobre isso, que não é frescura, é uma dificuldade neurológica que eles têm de processar a informação, de processar todo o estímulo que tem ali, visual, auditivo, mas que eles também gostam de estar ali naquele ambiente, né? E ele é capaz de fazer muitas coisas apesar de ter o autismo, de ter outras comorbidades junto com o autismo, e eu acho que deveria ser assim, para que todas as pessoas tenham informação e compreenda que todas as pessoas, as que têm transtorno, as pessoas deficientes, todas têm o seu valor e conseguem estar inserida na sociedade, desde que a sociedade esteja aberta para isso, né? E ela garante, a sociedade também tem muito a aprender com as pessoas que estão no espectro autista. Eu aprendi a ter mais paciência, eu aprendi a ter bem mais paciência, aprendi que as coisas não são iguais para todo mundo, né? Porque o mundo que a gente vive, a tendência é que todo mundo faz que a gente seja ali uma regra, todo mundo igual, todo mundo tem que fazer aquela regra igual, e tem que ser desse jeito, e não tem que ser, porque as pessoas
aprendem de outra forma, né? E eu aprendi que com ele tem que ser mais devagar, que tem que ser mais no tempo dele, que também dá certo. Dá certo para todo mundo. No fim dá certo, né? A gente viu na camiseta ali dela, tá falando que o autismo não é doença, é só uma diferença. E é importante passar essa informação, né? Por isso que a gente está aqui também. O autismo, ele não é uma doença, né? A sociedade ainda tem muito preconceito, né? A gente, é o que ela falou. E assim, quem convive com o autista, ele aprende a ver o mundo de outra forma. Quem convive com uma criança ou uma pessoa com deficiência, ela aprende a ver o diferente, né? E assim, eu sempre falo, meu filho sempre estudou em escola regular, ele nunca estudou em escola adaptada. E assim, eu falo, eu acho assim, as crianças que convivem com ele, você vê a diferença que eles estão ali, eles que tratam ele mesmo. Eu falei, isso é importante para a sociedade. Eles estão crescendo, vendo que o diferente existe, que o diferente está ali, e não tem aquele mais, assim, olhar assim, nossa, que estranho, que diferente que ele é, porque já está todo mundo acostumado com ele, é a mesma turma. Então, assim, eu falo assim, isso aí para o mundo, para a sociedade, é muito importante, né? Ver que o diferente ele existe, não só a deficiência, como outras as raças, né? E as pessoas têm que aprender a ver isso, o diferente, né? E eu acho muito importante isso. Então, assim, eu sempre lutei pela inclusão dentro da escola, dentro da sociedade, que isso que é o importante. É o que ela falou. A gente também aprende diferente, porque assim, a gente está acostumado, quando a gente tem um diagnóstico do filho, a gente está preparado para ter aquele filho, a gente já faz toda uma... O filho sendo ele já planejado ou não, quando você descobre que você está grávida, a partir da hora que você descobre que você está grávida, você faz todo um planejamento. Meu filho vai ser isso, se for menina vai ser aquilo, e a gente faz tudo. E quando a gente tem um diagnóstico, a gente vê que não é que ele não possa ser aquilo, mas vai ser totalmente diferente. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. E é uma forma diferente, né? No tempo dele, do jeito, né, que eles conseguem, a gente vai se adaptando a eles. E tá tudo certo, tá tudo bem, né? E eu falo, não é... a sociedade ainda olha para isso como se isso fosse uma doença, como se muitas pessoas eu vejo assim, até em questão mesmo, quando uma criança tem uma crise na rua, as pessoas ainda têm muito preconceito, passa e fala e julga. E hoje em dia eu passo, eu vejo uma criança errando, eu não sei, pode ser que ela seja uma crise sensorial que ela esteja tendo ali. E assim, a gente aprende a olhar para as pessoas de forma diferente, a ter mais paciência, a ver certas dificuldades, a gente já não se incomoda mais. Então, assim, a gente vê as pessoas de outra forma mesmo. Sim, o poder público está se mexendo para melhorar um pouco. Tem a lei federal do Romeu Mion, né, que ganhou aí uma repercussão muito grande por ser o filho do Marcos Mion, um apresentador. Temos leis municipais aqui de vagas de estacionamento reservada, de sessão de cinema especial. Como você vê isso? É passo de formiguinha ou ainda ou já está bom? É assim, é passos de formiguinha. Eu falo assim, são conquistas, mas ainda tem muito a conquistar, né? Logicamente que toda conquista para a gente é bem-vinda. São pequenas coisinhas e assim, eu acho muito importante porque a gente vai... Outras cidades vão olhando e vão gostando e a gente vai montando uma rede em tudo. Mas assim, ainda falta muito ainda. Falta. A gente precisa que o poder público ele olhe mais para a causa, a gente precisa mais do poder público empenhado também em outras coisas, porque assim, eles precisam, eu acho assim, até em questão de olhar para eles poder fazer, eles têm que estar junto com, por exemplo, eu falo assim, não tem como você fazer alguma coisa se você não tiver com um pai, com uma mãe, ou com a pessoa mesmo com deficiência, como que você vai poder fazer se você não estiver junto com eles? Você primeiro tem que conhecer, ver qual é a dificuldade, para você poder implantar mesmo. Com certeza. Agora, Vanessa, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria saber, quem está assistindo a gente aqui tem uma criança autista na família, ou
conhece alguém realmente aí que precisa desse toque, tipo, existe o AMA, como eles podem encontrar vocês, como pode fazer parte, ou então alguém que está assistindo fala, poxa, eu sou fisioterapeuta, eu posso ajudar, eu sou fonoaudiólogo, eu posso ajudar, enfim. Esse programa também ajuda a abrir o coração das pessoas, quem sabe fazer parte dessa rede. Como faz? Sim. A gente tem as nossas redes sociais, né? O Instagram, a gente pode procurar lá, AMA, Associação Mundo Autístico. Tem o telefone também para contato, que é 12991-787334. Pode estar procurando, vai falar direto mesmo comigo. Quem quiser fazer parte, quem conhecer alguém, pode estar, o que a gente puder abraçar, né? E ajudar em seja desde uma conversa que às vezes está chegando agora, né? Eu sei como que essa fase do primeiro momento é difícil. Assusta. Assusta. E a gente precisa, e os pais precisam desse acolhimento, né? Quando tem o diagnóstico, ele precisa desse acolhimento. Então, pode estar nos procurando. Ninguém está sozinho. Não. A gente Ninguém solta a mão de ninguém. Não, ninguém solta a mão de ninguém. É proibido soltar a mão. Eu falo para as mães, é proibido soltar e aqui a gente vai nadar até o final. Com certeza, porque dá para ter uma vida super de qualidade, sim, né? Sim. A criança que teve esse diagnóstico não é fim do mundo de jeito nenhum. Não. Então é isso, a gente termina este programa com essa mensagem de esperança e esse convite para que vocês passem a conhecer um pouquinho mais da AMA, Associação Mundo Autístico. Quero até corrigir que ali na matéria da Elaine falou mundo autista, mas corrigindo mundo autístico. Mesmo assim que você vai achar nas redes sociais, não tem erro. Qualquer coisa, procura este programa no YouTube e volta que também a Vanessa falou o telefone ali. Sim. Só mandar uma mensagem, um WhatsApp Sim. ou ligar. É isso. Obrigada, Vanessa, pela sua participação. Eu que agradeço. Está sempre bem-vinda aqui para falar um pouco desse universo que tá aí. Foi o que a gente falou, uma a cada 36 crianças vai ter esse diagnóstico, então o mundo tem que se preparar para receber elas. Tem que se preparar para receber elas, porque estão vindo. Não é que hoje a gente tem mais... É que hoje aumentou, né? Como as pessoas falam, nossa, como aumentou? Não é que agora aumentou. Todo mundo é autista, é que, na verdade, assim, antigamente as pessoas escondiam, né? Hoje em dia... E não descobria, né, também. Não. Os profissionais ainda eles estão capacitando, então, observando mais, estão vendo mais, os pais também, estão tendo mais informação, então é onde vem os diagnósticos. Exatamente. Quanto mais informação, melhor. Então, você também pesquise. A informação é sempre importante. Obrigada pela participação de todos, obrigada pela audiência. Continuem se cuidando e até a próxima. Tchau, tchau.